de número 43, capítulo de número 22 e versículo de número 43. Você que está vivo, você que tem saúde, você que pode se pôr de pé, se coloque de pé na medida que você for encontrando, tá bom? Meus sinceros agradecimentos ao querido pastor Hélio Filho, que sempre nos recebe muito bem nesta casa. É sempre um prazer poder servir esta casa por meio da palavra, tá? Deus abençoe aos amigos que nós temos aqui nesta casa. A minha oração é para que o céu te sustente, para que o céu te fortaleça, para que o céu te dê graça, que o céu te dê saúde, conceda o desejo do teu coração e prospere a obra de suas mãos, tá bom? Quem achou o texto, diga amém. Amém. 22 e 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. E apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. E você diz amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Queridos, olhem para cá. Eu prometo ser muito breve, tá bom? Para que possamos ir para casa alimentados pela palavra de Deus. A verdade é que o nascimento de Jesus foi marcado por uma estrela que brilhou no céu. E foi essa estrela que conduziu 3 magos, que foram prestar honra, adoração ao menino Jesus. O nascimento de Jesus foi marcado porque os pastores se alegraram no seu nascimento. Houve festa entre os anjos. Jesus nasceu. Jesus foi criado por José e a sua mãe Maria em Nazaré, na Galileia. Jesus foi educado, aprendeu os princípios, tanto quanto religioso, tanto quanto das tradições e dos costumes do lugar onde ele nasceu. Aos 12 anos de idade, Jesus já disputava com doutores do tempo. Ele é a própria sabedoria. Jesus aprendeu com José a arte da carpintaria e se tornou um excelente carpinteiro. Dos 12 até os 30 anos, a história de Jesus, os evangelistas não vai fazer questão de narrar. Esse longo espaço de 18 anos vai ficar oculto na história. O que sabemos são apenas especulações.
E aos 30 anos de idade, Jesus aparece no culto de João, que acontecia no deserto. E João batizava nas águas do Jordão. Jesus chega para ser batizado por ele. Jesus é batizado, e ao sair das águas, diz a Bíblia que o céu se abre, o Espírito desce sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, e repousando sobre ele, uma voz do céu bradou dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Perceba, esta é a primeira vez que os evangelistas faz questão de revelar a Trindade. Cristo é batizado, o Espírito desce e o Pai fala. Então a Trindade é revelada aqui como homem. Jesus recebe a plenitude do Espírito para o cumprimento do seu propósito, que era a morte vicária da cruz do Calvário, a fim de resgatar a humanidade que estava caminhando a passos largos para o inferno. Cristo era o único que podia desviar o caminho da humanidade, que era caminho de morte, e Cristo trouxe vida para a humanidade. Cristo dá início ao seu ministério, mas antes de cumprir o seu propósito maior, Cristo vai realizar alguns milagres, e existe uma cronologia de milagres realizados por Cristo. Porém, o primeiro deles na lista foi quando o convidaram a uma festa de casamento. A festa acontecia, os noivos estavam alegres, os familiares dos noivos estavam alegres, os familiares da noiva estavam alegres, mas uma má notícia pairou sobre aquele lugar. O vinho da festa acabou. Comunicaram a Maria. Maria comunica a Jesus. Jesus vai dar algumas ordens. A primeira delas é para que todas as talhas fossem enchidas. A segunda é para que com as águas da talha retirassem, e foram delas que ele transformou em vinho e restaurou a alegria do casamento. Depois disto, Jesus realizou muitos outros milagres, e mesmo assim, ele teria que enfrentar o Getsemane. Cristo, no sábado, curou uma mulher que ao longo de 18 anos sofria de uma força espiritual maligna, que lhe resultou em uma curvatura. E Cristo pregava na sinagoga no sábado. Ao olhar profundo, ele avista a mulher e dá uma ordem para ela, dizendo: levanta-te e vem à frente. Quando a mulher levanta e vem à frente, Cristo libera uma palavra e diz para ela: mulher, tu estás livre deste teu mal. E depois da palavra liberada, ele estende a mão e conserta a coluna desta mulher, e o nome do Senhor é glorificado. E mesmo assim, Cristo teria que enfrentar o Getsemane. No sábado, Cristo curou um homem que tinha uma das suas mãos mirradas dentro da sinagoga, e depois da cura, o nome do Senhor foi glorificado. Jesus expulsou demônios dentro da sinagoga, e mesmo assim, ele teria que enfrentar o Getsemane. Esse mesmo Jesus que multiplicou pães, pelo menos segundo os evangelhos, por 2 vezes, ele tinha que enfrentar o Getsemane. Esse mesmo Cristo que andou sobre as águas, que deu ordem ao vento, que deu ordem ao mar, esse Cristo teria que enfrentar o Getsemane.
Esse Cristo que fez cego ver, fez surdo ouvir, fez mudo falar, fez paralítico andar e fez coxo se firmar, ele teria que enfrentar o Getsêmani. Esse Cristo que ressuscitou mortos, esse Cristo que restaurou a saúde e a pele dos leprosos, ele teria que enfrentar o Getsêmani. Há quem diga que o Getsêmani para Cristo, pastor Hélio, era um lugar de decisão. Já outros dizem que o Getsêmani para Cristo não passava de um campo de batalha. Olhe para cá, alguns dizem que o Getsêmani para Cristo era um ambiente da decisão. Já outros dizem e afirmam que para Cristo o Getsêmani era um campo de batalha que ele teria que enfrentar antes de ir para a cruz. O comentarista Warren Wiersbe diz que na vida de todo crente tem o Getsêmani. Assim como tem o Getsêmani, também tem o anjo para nos socorrer. Vou repetir. Assim como na vida de todo crente tem o Getsêmani, assim também tem o anjo para nos socorrer. Na noite de quinta-feira, como hoje, estava acontecendo a ceia. Cristo estava com seus 12 discípulos no cenáculo, e antes da ceia acabar, antes do culto terminar, Judas não esperou a bênção apostólica. Ele sabia que depois da ceia, Jesus ia para o seu lugar de costume. E aonde era o lugar de costume que Cristo sempre estava, era no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. Cristo gostava de se recolher para lá, com um propósito sempre de orar. Então Judas, ele não espera a ceia terminar, ele se retira primeiro e vai até os sacerdotes com a finalidade de entregar Cristo. Depois de cantar os hinos, Cristo pega os 11 discípulos, atravessa o vale de Cedron, sobe o Monte das Oliveiras e adentra ao jardim do Getsêmani. Quando Cristo adentra dentro do jardim do Getsêmani, ele olha para os 11 discípulos e diz para ele: fiquem aqui. Eles pararam. Depois que eles pararam, Cristo olha para Pedro, olha para Tiago, olha para João e diz para ele: vocês três, vem comigo. Afasta os 3, só restam 8. E para esses 3, que eram amigos íntimos de Jesus, a primeira vez na história dos evangelhos, Cristo vai revelar o seu sentimento para os seus amigos. A primeira vez nos evangelhos, Cristo vai pedir ajuda e oração aos seus amigos. E quando Cristo revela o seu sentimento, dizendo: a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui e velai comigo. Olhe para cá, a expressão velai aqui, ou algumas traduções usam o termo vigiar, é Cristo dizendo para eles: fiquem aqui, se mantenham acordados, façam vigílias, porém com um propósito. Repito, a proposta de Cristo para eles aqui é: a minha alma está angustiada até a morte, eu sei que daqui a pouco eu vou enfrentar a fúria de Anás, eu vou enfrentar a fúria de Caifás, eu vou enfrentar a fúria do Sinédrio, a fúria de Pilatos, a fúria dos soldados romanos e da multidão que vão arrancar minha barba, vão cuspir em mim, vão me humilhar. Eu vou enfrentar a cruz, eu vou enfrentar os pregos. Então Cristo já está vendo lá na frente e ele está sentindo a amargura da morte. Por isso ele olha para seus amigos e diz para
para ele: fique aqui, fiquem acordados, faça vigília, mas tenha um propósito, vocês precisam orar. Então Cristo se afasta dos três, pastor Hélio, e depois de se afastar dos três, a Bíblia diz que ele se afasta um tiro de pedra, aproximadamente 50 metros. Cristo se afasta dos três, e quando ele se afasta, de forma comum de um judeu orar, Cristo vai se prostrar e vai lançar a face sobre a terra. Pastor, por quê? Porque os judeus não oravam de joelhos no chão, os judeus oravam de pé, de mão estendidas. Alguns tinham coragem de olhar para os céus, já outros não tinham coragem e olhavam para baixo, e oravam em voz alta, fazendo um voto ao Senhor. Todavia Cristo vai agir de forma diferente. Ele se prostra de joelhos, ele põe a cara no chão, e aqui começa uma guerra para Cristo. Pastor, e qual é a guerra aqui? É simples, porque Cristo sabe que antes da cruz ele precisa enfrentar esta guerra aqui. Todavia Cristo vai lutar aqui por duas vezes. A primeira vez que Cristo vai lutar é contra ele mesmo, porque Cristo entende que se eu não tenho capacidade para me vencer, eu não tenho capacidade para lutar as guerras de alguém. Repito, se eu não tiver capacidade de vencer a mim mesmo, eu não posso lutar as guerras da minha família, eu não posso lutar as guerras da minha casa. Então primeiro ele vence ele mesmo, para depois lutar pela humanidade. E quando ele se prostra nesse campo de batalha, ele vai apresentar a arma para a igreja vencer e lutar. E qual é a arma, pastor? A oração. Eu vou repetir: qual é a arma, pastor? A arma é a oração. Antes da cruz, pastor Hélio, Cristo enfrentou pelo menos 2 campos de batalha. E qual foi o primeiro? Depois de ser batizados nas águas, o Espírito conduz Cristo para o deserto. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Depois do jejum, o diabo aparece a fim de vencer Cristo. E qual é a proposta dele? É vencer Cristo pela palavra. A proposta do diabo é vencer Cristo pela palavra. Quando ele aparece para Cristo, ele sabe que Cristo é o Filho de Deus. O diabo não tem dúvida disso. O diabo só quer lançar dúvida sobre ele, porque todas as vezes que alguém tem dúvida ao seu respeito e você sabe fazer aquilo que ele duvida de você, é tendencioso do ser humano querer mostrar que sabe, querer mostrar que tem, querer mostrar que pode. Mas olhe para cá, quando o diabo olhou para ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo querendo vencer Cristo, no primeiro round Cristo vai vencer ele com nocaute. Pastor, por quê? Porque quando o diabo der essa ordem, Cristo responde para ele dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo perde o primeiro round, ele vem para o segundo mais forte. Ele sabe que o desejo de todo homem é alcançar lugares altos, principalmente dentro da eclésia, dentro daquilo que nós chamamos de igreja, dentro do templo, a união de membros. E qual é a proposta dele? Quem é maior aqui é o sumo sacerdote, mas eu vou mostrar para ele que eu posso fazer ele grande aqui. Ele pega Cristo, coloca Cristo na parte mais alta do templo e diz para Cristo: está escrito que se
você se jogar daqui abaixo, Ele vai dar ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardar, te segurar em todos os teus caminhos. A proposta do diabo é: eu te coloco no precipício, mas não tenho poder de te empurrar. Você se joga se você quiser, mas olha o que está escrito: se você se jogar, Ele vai dar ordem aos anjos para te guardar. Aí Cristo vai dizer para ele: está escrito, Satanás, não atentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Cristo vence o segundo round. Aí o diabo vem para o terceiro, mais forte ainda. Ele sabe que o desejo de todo homem é alcançar coisas. Então ele pega Cristo, leva para o monte e amostra toda a cidade a Cristo e diz para ele: tudo isso eu te dou, se prostrado você me adorar. Aí Cristo vai dizer: está escrito, diabo, que somente ao Senhor teu Deus adorará. O diabo perdeu pela terceira vez, e depois que o diabo perdeu, a Bíblia diz que ele se retira daquele lugar e deixa Cristo sozinho. Depois que Cristo venceu aquela guerra, a Bíblia diz: e os anjos apareceram e serviram a ele no deserto. Eu posso liberar isso aqui para alguém? Eu estou dizendo que depois daquela luta, depois daquele combate, depois que o diabo fugiu, os anjos apareceram com bandeja para servir o Filho de Deus. Quem pode adorar a Deus, levante a mão. Eu estou dizendo para alguém que está chegando providência, logo, logo que esta terra acabar. Olhe para cá. Então você entende que tem níveis de guerra que você só vai vencer pela palavra. Tem níveis de guerra que você só vence pelo poder da palavra. Tem níveis de guerra que você só vence pela autoridade da palavra. Tudo que o diabo quer é afastar a Bíblia de você, porque um crente que não se alimenta com a Bíblia é um crente anêmico espiritualmente. Um crente que não gosta da Bíblia é um crente fraco espiritualmente. É por isso que a proposta do diabo, por longos e longos anos atrás, foi tentar impedir de a Bíblia chegar na mão daqueles que servem a Deus. A história diz que do século 4 ao século 16, a igreja esteve sem utilizar as escrituras, porque Roma, a igreja apostólica, eles retiveram a Bíblia e a autoridade era do Papa. Quem falava era o Papa e não a Bíblia. Quem dizia era o Papa e não a Bíblia. Mas só que Deus levantou Lutero, Deus levantou outros homens que lutaram, deram a vida por isso. E hoje cada crente pode ter uma Bíblia. Você lê em casa, dentro do ônibus, no trabalho. Urabachandarábia. Levante a mão para os céus aí, por favor. Levante a mão para os céus. Eu vou liberar para alguém uma profecia, o mais alto que você puder. Assim diz o Senhor: coloca a palavra naquela casa que o diabo caia. Coloca a palavra naquela casa que a barreira caia. Coloca a palavra naquele trabalho que a muralha caia. Coloca a palavra, palavra, palavra. Urabachandaracalabaia. Pegue na mão de alguém que está do teu lado aí, por favor. Pegue na mão desse crente que está do teu lado aí, por gentileza. E diga para ele, diga para ela: está na hora de você colocar a palavra. Porque tem níveis de guerra que você só vence pela palavra. Diga, diga, diga. O laço é quebrado pela palavra. O projeto é desfeito pela palavra. A armadilha é dissipada pela palavra. Glórias ao nome de Jesus. E eu não falo para alguns crentes que são supersticiosos, porque estamos vivendo uma geração de crente supersticioso, pastor Hélio. E qual é a superstição, pastor? É que um crente compra uma Bíblia que não tem mais tamanho, abre no Salmo 91 e coloca na estante da sala, dizendo:
Aqui tem Bíblia aberta e aqui o diabo não entra. Mas é nesses lugares que o diabo entra, bagunça, mata, destrói, acaba, rouba. Porque o Senhor está dizendo para você: o segredo não está em abrir e colocar ela na estante da sala. E qual é o segredo, pastor? É tirar da estante e colocar aqui, e colocar aqui, e colocar aqui. Está na hora de você entender que a palavra é poderosa para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então coloca a palavra que Deus faz. Deixa eu terminar. Porém, tem outros níveis de guerra que você só vence pela oração. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Tem outros níveis de guerra que você só vence pela oração. Cristo apresenta a arma para a igreja. Cristo ora. Ele enfrenta esta guerra orando. Pastor, você está dizendo que tem níveis de guerra que eu só venço pela oração? Tem guerras que não adianta você dizer versículos para ele. Tem guerras que você não adianta colocar pregação para ele ouvir, mandar textos bíblicos para ele ler, porque ele não aceita, ele rejeita. Pastor, e como é que eu venço essa guerra? É de joelho no chão e de boca no pó, é orando ao Senhor, olha aí, já tem alguém pegando ali, sem dizer nada para ele, sem falar nada para ela. Enquanto o diabo está pensando que você se entregou, que você desistiu, o seu joelho está dobrado, a tua boca está no pó. Você pode me ajudar pegando na mão desse crente que está do teu lado aí, por gentileza, e dizer para ele: agora não vai adiantar o seu curso teológico, agora não vai adiantar o quanto de conhecimento que você tem, agora não vai adiantar o nível de pessoas que você conhece, agora não vai adiantar o quanto você é afinada quando canta, o quanto você é afinado quando canta. Quem foi seu professor? Quem foi a sua professora? O Senhor está dizendo: esse nível de guerra só vence pela oração, só vence pela oração. Ela é machora, me canta. Cristo dá arma para a igreja. Cristo ora. E quem ora se aproxima de Deus. Olhe para cá. Essa guerra, Cristo tem uma arma poderosa e que não falha. É a oração. Quando ele levanta a primeira vez, ele vai até os discípulos, os três. E quando ele vai os três, diz a Bíblia que eles estão dormindo. E quer saber? Cristo levanta, vai até os seus amigos e eles estão dormindo. Cristo não tem problema de vê-los sem orar. Repito, Cristo não tem problema de vê-los sem orar. E qual é o problema de Cristo, pastor? É que eles estão dormindo no ambiente da oração. Não, você não entendeu isso aqui, eu vou repetir. Pastor, quando Cristo levanta e vai até os seus amigos, os encontra dormindo. E Cristo não vê problemas em ele estar sem orar. Cristo tem problema em vê-los dormir no ambiente da oração.
oração. Eu vou liberar isso aqui para alguém. Em ambientes de guerra não dá para baixar as armas. Em ambiente de guerra não dá para baixar a espada. Em ambiente de guerra não dá para ficar sem orar. Tem ambientes de guerra que você vai ter que vencer a você mesmo, vai ter que vencer o sono, vai ter que vencer o cansaço, vai ter que vencer as tuas vontades, vai ter que rebaia, uracala chanda na baia. Eu prego para alguém aqui, tem níveis de guerra que você vem do trabalho, não dá para passar em casa se não dorme. Tem níveis de guerra que você perde noite de sono, mas enquanto o diabo está dizendo, eu vou entrar, vou destruir, vou acabar, você olha para ele e diz, eu estou cansada, estou cansado, eu estou sem força, mas o meu joelho está dobrado, eu não vou perder. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, quem acredita em rebanho. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, trabalha de olho, dando isso em rebanho. Pega na mão de alguém, me ajuda a pregar, sacode a mão desse crente. Por 15 segundos, por 15 segundos, dá uma sacudida na mão dele, dá uma sacudida na mão dela. Diga hoje, é noite que Cristo lhe trouxe aqui para te dizer: a barreira vai cair, a muralha vai cair, o projeto do diabo vai ser frustrado quando você entender. Não dá para dormir agora, não dá para baixar as armas agora, não dá para tirar o escudo agora. Pega de volta, acorda, pega de volta. Eu vou derrubar a muralha. Eu vou tomar alguns passos aqui, rebaia. Quem é de guerra? Quem é de guerra? Quem é de guerra? Pega. Uma barraia. Ele me cala, chora, barraia. Abre a boca e adore a Deus. O diabo está caindo agora. Está caindo desemprego, está caindo depressão, está caindo maconha, está caindo crack, está caindo muralha agora. Tem de guerra, pega a espada e entra. Vai, olha aí. A igreja não está moral, não está dormindo, a igreja está agora. Abre a boca para dar glória a Deus. Abre a boca que o diabo cai. Abre a boca que a macumba é quebrada. Abre a boca que o projeto é desfeito. Deixa eu te tocar. Aponte o dedo de profeta para esse crente. Rápido que eu preciso terminar. Aponta para ele. Aponta para ela. E diga: aproveita. Diga: aproveita para despertar. Porque quem quer vencer guerra não dorme no ambiente da batalha. Quem quer vencer guerra não para de orar. Quem quer vencer guerra não desiste de orar. Quem desiste de orar é porque já aceitou a derrota. Mas quem não aceita está dizendo: pastor, se tiver oração eu estou dentro. Se eu não oro na igreja, eu oro em casa. Se eu não oro na igreja, eu oro em casa. Se eu não orar em casa, eu oro dentro do ônibus. Se eu não orar dentro do ônibus, eu oro dentro do Uber. Eu oro dirigindo o carro. Se não deixar eu orar no trabalho, eu oro no banheiro. Eu oro enquanto eu almoço. Mas esta guerra, o diabo não vai vencer. É pode. E calma, chama. Quem está de pé?
de pé que eu termino agora. Cristo desperta eles. Cristo desperta eles. E olhem para cá, para mim terminar. A primeira vez que Cristo pede ajuda em oração aos seus amigos, ao invés de orar, eles dormem. Mas eu digo e repito, quando Cristo disse para ele, vigiai, Cristo está dizendo, faça vigília, fiquem acordados, mas com um propósito, a oração. Sabe o que não dá? É porque tem gente querendo inverter os valores. Ao invés de se manter acordado orando, prefere ficar trocando o WhatsApp com um amigo que conheceu ontem. Prefere perder a noite maratonando aquela série que não te edifica em nada. Se manter acordado aqui é com propósito. E quer saber? Tem dia que a guerra está tão travada que seu corpo pede cama, mas o teu espírito pede joelho. Mas olhe para cá, eu preciso terminar isso aqui porque é forte isso. Eu sei que o horário já passou. Todo guerreiro, olhe para mim, todo guerreiro, quem é acostumado em guerra, sabe que tem dias que a tua força vai embora. E é quando as tuas forças vão embora que o diabo usa a boca de alguém para dizer, desiste. Para de lutar por ele. Para de lutar por ela. Para de lutar por esta família. Enquanto você se acaba orando, ele está no paredão da porta do bar. Ele está fazendo o que é para fazer, leva, etc. Mas olhe para cá. Cristo está perdendo as forças. Pastor está falando heresia, não estou. Cristo está perdendo as forças no campo de batalha. E quer saber? O diabo está olhando e está dizendo, agora ele deseja. Agora ele para. Agora ela abre mão do casamento, abre mão da empresa, abre mão da família, abre mão dos filhos. Mas só que Cristo está perdendo as forças, mas está de joelho. Aí o texto diz assim, ó, o texto que lemos, e o anjo desceu do céu. Enquanto o diabo está dizendo, vai morrer, vai parar, vai desistir, a Bíblia diz, e o anjo desceu do céu e o confortava. Ah, você não pegou isso aqui não, pastor, e a expressão confortava, no grego é nicho. E o que é nicho? Aleluia, descer para dar força, descer para fortalecer. Enquanto o inferno está dizendo, vai parar, vai desistir, o céu mandou reforço para dizer, eu estou te fortalecendo nesta noite. Se depender de mim, você não vai. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém e diga para esse crente, o céu está mandando força para você agora. Diga para ela, diga para ele, o céu está mandando força para você agora. O céu te renova agora. Isso daqui é para quem ama a Bíblia. Isso daqui é para quem ama a Bíblia, para a gente terminar, marchar e ir para casa. Pastor, então libera para mim. Jesus pediu oração a Pedro, a Tiago e a João. Jesus pediu oração a Pedro, a Tiago e a João. Quando Cristo levantou e foi até eles, ele estava dormindo. Quando Cristo despertou e voltou a orar outra vez, que estava perdendo as forças, o anjo desceu do céu. Pastor, eu não entendi. Enquanto quem podia te ajudar está dormindo, o céu prova para ele. Enquanto a terra dorme, o céu trabalha. O céu trabalha. O céu está. Ah, você não está aqui. Eu vou liberar para alguém. Enquanto Pedro dorme, enquanto Tiago dorme, enquanto João dorme, o céu está mostrando para você. Eu não durmo. Eu trabalho a noite toda hora para te socorrer. Olha o céu para levar. O céu está
por que Pedro, Tiago e João estão dormindo. Porque se Pedro, Tiago e João tivessem acordado, quando Cristo vivesse a glória da última casa, porque Ele é. Imagina Pedro olhando e dizendo: só chegou por causa de mim, só está vivendo por causa de mim. Mas quando Cristo viver, Cristo não vai abrir a boca ou não disse: foi por causa de Pedro, foi por causa de João, foi por causa de Tiago. Foi a mão de Deus. Verso 43, ele está fraco e recebe força. Verso 44, ele está forte. Aí o texto diz assim, ó: e posto em agonia, diga posto em agonia, diga posto em agonia. A expressão aqui, agonia, é luta emocional e luta pela vitória. Então Cristo não luta para perder, Ele luta para vencer. E Ele coloca intensidade. Pastor, eu não entendi. Se no 43 ele está fraco e recebe força, no 44 ele está forte, então a tendência é ele demorar mais. Mas só que Cristo vai nos ensinar: quanto mais força você receber, mais intensidade você coloca na oração. E quer saber? Agora eu termino, pode vir, pastor. O texto diz que posto em agonia, ele suava, sofreu uma hematidrose, os seus poros se abriram, os seus vasos sudoríparos se romperam, e ao invés de sair suor puro, saiu suor misturado com sangue. Você está aqui? Ao invés de sair suor puro, saiu suor misturado com sangue. Pastor, o que é isso? Cristo foi o único homem na história da Bíblia que sangrou enquanto orava. Cristo foi o único homem na história da Bíblia que enquanto orava, ele sangrou. Pastor, e por que ele sangrou? Porque ele só não estava olhando o agora, ele estava olhando lá na frente. Porque quem sangra em oração não desiste por causa de traição. Quem sangra em oração não desiste por causa de abandono de amigos. Quem sangra em oração está preparado para qualquer situação. Foi por isso que você não desistiu. Foi por isso que você não parou. Porque quando o diabo pensou que você ia parar, o céu te lembrou da oração das madrugadas que você fez. Quem pode levantar a mão, levante a mão. Levante a mão mais alto que você puder. Assim diz o Senhor para você: o seu deserto, o teu Getsemane está chegando ao fim. Se prepara para viver a glória da última casa. Se prepara para ver Deus abrir o que está fechado. Se prepara para ver Deus operar aonde a mão do homem não pode operar. O Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá graça, o Senhor te fortalece e te diz: eu estou contigo. E o teu Getsemane está chegando ao fim. O diabo pensou que você sai dessa luta derrotada. O diabo pensou que você sai dessa luta derrotado. Mas assim diz o Senhor: você está saindo dela para viver os melhores dias da tua vida. O que está chegando para você é tão grande que vai confundir a mente de quem não acreditou em você. Se você acredita nisso, abre a boca, solta um grito de glória para Deus aí. Solta um grito de glória, solta um grito de glória. Eu vou pedir a igreja agora.